Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix Saúde. Nós vamos abordar mais um tema a partir de agora para deixar você bem informado e inspirado a ter uma vida mais saudável. E sempre com o propósito que a gente fala aqui no Pix Saúde, propósito de informar para transformar. E o assunto de hoje é hipertensão. Gente, parece um tema comum demais, mas a pressão alta é uma doença crônica que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge aproximadamente 1 bilhão e 300 mil adultos no planeta, entre 30 e 79 anos de idade. No Brasil, dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde por meio da pesquisa Vigitel 2023 apontam que a hipertensão atinge cerca de 28% da população adulta do país, ou seja, quase 30% dos brasileiros sofrem de hipertensão. Em 2024, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia foram atualizadas e publicadas recentemente, agora em setembro de 2025, considerando 12 por 8 como pré-hipertensão. E a nossa equipe foi às ruas para ver de perto como as pessoas reagiram a essa mudança. Vamos conferir. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão atinge mais de 30 milhões de pessoas. E o mais preocupante, apenas 10% dos hipertensos apresentam sintomas da doença. Recentemente, novas diretrizes sobre pressão arterial foram divulgadas e chamam a atenção para os riscos da hipertensão, que pode afetar órgãos vitais e está entre as principais causas de complicações cardiovasculares. A famosa pressão 12 por 8, considerada normal até pouco tempo atrás, agora acende um sinal de alerta. Pessoas com pressão entre 12 por 8 e 13,9 por 8,9 passam a ser classificadas como pré-hipertensas. E você, sabe se é hipertenso? A nova classificação reforça a importância de acompanhar a pressão regularmente e buscar orientação médica sempre que houver dúvida. Você tem o costume de ir no posto, na farmácia ou em casa mesmo aferir a pressão? Ultimamente eu tenho costume porque a minha pressão anda meio oscilando, né? Eu normalmente faço em casa. Eu tenho aparelho e meço em casa. Sim, sempre quando eu faço consultas ou em casa também que eu tenho um aparelho. E isso é porque é um costume teu ou já tem alguém da família, algum caso de hipertensão na família? Tenho o meu padrasto e devido a isso a gente tem um aparelho em casa, então acaba tendo a frequência de medir. Tem caso na família de pressão alta. Sim, a minha mãe teve hipertensão, meu pai, as minhas irmãs, quase todas têm. E o assunto que está em alta agora no momento, sabia que agora a pressão 12 por 8 é um sinal de alerta? Sim, eu li uma reportagem que agora é sinal de alerta, 12 por 8. Costuma ficar mais ou menos nessa medida, um pouquinho menos para isso, mas a gente sempre fica no alerta. Eu ouvi falar e até me deixou preocupada, porque a minha pressão nunca foi 12, né? Sempre o meu normal era 14, né? Então isso me deixou preocupada, tanto que eu vim no médico agora e estou fazendo um check-up, né? Para ver isso aí. Um paciente que recebe o diagnóstico de hipertensão costuma ter muitas dúvidas. Por isso, eu te convido a ficar ligado no Pix Saúde para entender melhor como lidar com essa condição que afeta tanta gente. Lembre-se, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais no combate a qualquer doença. Andréia, é com você. Pois é, gente, a gente sabe que lidar com a doença não é fácil, até porque exige um controle assíduo, frequente, diário, mas dá para ter uma vida com qualidade, sim, seguindo as orientações médicas. Por isso que a gente recebe o Dr. Vamilton Manuel Pires Júnior, que é clínico geral, médico responsável técnico da atenção primária do município catarinense de Garopaba, para nos ajudar a entender melhor o assunto de hoje, aqui no Pix Saúde. Doutor Vamilton, seja muito bem-vindo à Pix TV, ao Pix Saúde. Muito obrigado, viu? Quero desde já agradecer o convite seu e de toda a equipe do Pix TV.
Sinta-se em casa, nós é que agradecemos. Com certeza será um bate-papo bem enriquecedor, até porque o assunto é mais do que pertinente, né? Pode parecer corriqueiro, gente, e a nossa pergunta para iniciar aqui o nosso bate-papo é de praxe, mas não menos importante. O que é a pressão arterial? O que é a hipertensão? Bem, essa pergunta, Andréia, ela é muito importante. E vamos falar de uma maneira simples, para quem está em casa assistindo a gente tentar entender. Quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão arterial primária, a gente está falando que é o aumento das cifras pressóricas acima dos valores normais. E a gente tem que ter o seguinte, de uma forma sustentada. E já que esses valores da hipertensão arterial, esses valores pressóricos, eles estão aumentados, fisiologicamente, na parede dos vasos sanguíneos, está acontecendo algo que a gente chama de aumento da resistência vascular periférica. A gente também tem que entender que o fluxo sanguíneo ele é de uma forma laminar, ele corre solto no vaso sanguíneo. E quando o paciente desenvolve a hipertensão, ou o que é o aumento dessa cifra pressórica, a gente tem aí um fluxo turbulento. Então, dessa maneira, a gente diz que é a hipertensão arterial. E a famosa hipertensão arterial, ela é assintomática ou a gente pode ter alguns sintomas nos avisando que temos que estar em alerta? Essa é uma pergunta bem importante. E por que ela é importante? Geralmente, na maioria dos casos, a hipertensão arterial ela é assintomática. Geralmente, o paciente vai desenvolver algum sintoma quando ele já tiver um nível mais grave da doença, um comprometimento um pouco maior. Esses pacientes às vezes acabam indo na unidade básica de saúde e descobrindo ao acaso que é hipertenso, mas ele pode sim apresentar alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Bem, esses sintomas, vamos pensar no mais comum que todo mundo às vezes, tem como, tô com dor de cabeça, cefaleia. Pode ser um sintoma de um pico pressórico, pode ser um sintoma que leva ao diagnóstico. Outro sintoma que pode acontecer, vertigem, aquele paciente que apresenta tontura, também pode ser um sintoma. O que mais de sintoma o paciente pode também corresponder? Às vezes tem paciente que se apresenta com dor precordial, dor no peito. Alguns sentem falta de ar. E algo que é muito engraçado, alguns também se apresentam com zumbido no ouvido. Então também é um sintoma. Já vi também casos de paciente com pico pressórico se apresentar com sangramento nasal. Então verifica a pressão e ela está aumentada. Isso independente de outra patologia, porque ao mesmo tempo que são sintomas que levam a, por exemplo, um diagnóstico de hipertensão, pode ser uma doença por si só, como a dor de cabeça, por exemplo. Exatamente. E o que acontece? A dor aumenta a pressão. Então, às vezes, o fator isolado é a cefaleia, que é a dor de cabeça. Só que realmente, se a gente parar para pensar, na maioria dos casos, a pressão ela é assintomática. A hipertensão arterial, ela se demonstra assintomática. E o paciente vai geralmente descobrir numa consulta de rotina ou quando já tiver um comprometimento maior. Por isso é bom sempre estar atento, né, doutor? Agora, quais as causas da hipertensão? Os principais fatores de risco para quem é diagnosticado com hipertensão? Bem, a gente tem que pensar o seguinte, existe um eixo. Existem fatores que são não modificáveis e fatores que são modificáveis. Quando a gente fala de fatores não modificáveis, a gente vai pensar o seguinte, uma idade maior ou igual a 40 anos, fator genético, fator também ambiental, e existem os fatores que são modificáveis. O que a gente vai pensar? O sedentarismo, o paciente que consome bebida alcoólica em excesso, de uma forma muito exacerbada. Vamos também pensar no tabagismo. Eu sempre falo no consultório, tabagismo não é bom para nada, é fator de risco para a maioria das enfermidades. Então, para a hipertensão arterial, isso não é diferente. Outra característica, além do sedentarismo, obesidade. O paciente que não pratica atividade física, paciente que se alimenta mal e aquele paciente que vive num estresse constante, também são fatores de risco. Bastante coisa, né? Agora, como que é feito o diagnóstico da hipertensão? Essa é uma pergunta muito importante, muita gente tem dúvida nessa questão.
E vamos lá, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na última diretriz de 2024, para mim diagnosticar um paciente com hipertensão arterial, eu tenho que pensar o seguinte: esse paciente ele tem que ter 2 consultas, ou seja, ele tem que comparecer, vamos dar um exemplo, pensando na atenção primária à saúde, tem que comparecer em 2 consultas na unidade básica de saúde, aonde nessas 2 consultas a gente vai realizar 3 tomas da aferição da pressão arterial. Sendo as últimas 2 a gente vai tirar uma base, certo? Só que acontece o seguinte, é muito importante sempre aferir a pressão nos 2 membros, o membro superior direito e o membro superior esquerdo. Mas por quê? Vamos dar um exemplo. Se no meu membro superior direito eu tenho 160 milímetros de mercúrio por 90, no membro superior esquerdo eu objetivei 140 por 90 milímetros de mercúrio. Eu vou usar a toma mais alta. Eu posso até repetir isso 3 vezes. Só que a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico. E tomar cuidado por quê? Para você que está em casa, existe a hipertensão do jaleco branco. O que é isso? É aquele paciente que ele vai na consulta, só de ver o médico, só de estar ali no ambiente da saúde, a pressão já sobe. Quando chega em casa, ela normaliza. E existe o que a gente chama de hipertensão mascarada. É aquele paciente que ele vai para casa e a pressão dele sobe. Ela aumenta. E quando ele vem no Sistema Único de Saúde, na consulta médica, ela está normal. Por isso que a gente pode pedir um controle pressórico, na qual a gente chama de mapa, uma monitorização pressórica, ou a gente pode pedir aquele controle que o paciente vai fazer em casa por 3 dias, aferindo, por 3 dias não, por 7, 5 dias, na qual ele vai aferir a pressão pela manhã, pela tarde e pela noite, e ele vai trazer na consulta para a gente. Então, o que a gente acabou de assistir na reportagem com algumas pessoas, né, dizendo que aferem a pressão em casa, tem o aparelhinho e tem o hábito de aferir, isso é tudo, tá legal, tá dentro dos conformes. Tá dentro dos conformes. Geralmente também algumas pessoas costumam ir na unidade básica de saúde, como eu comentei, né? Sempre eu falo para o paciente, sempre comunico às enfermeiras, por exemplo, aonde eu estou, né? Deixa esse paciente ficar sentado, ele tem que aguardar, segundo as diretrizes, ele tem que estar com a bexiga vazia também, ele tem que estar sentado, tranquilo, não pode ter, né, antes de aferir ali, consumido café, por exemplo, que é um estimulante. Que interessante, café, chocolate, então nem Também pensar. pode estimular. Antes de aferir é importante não consumir. E quanto tempo antes de aferir a pressão? Geralmente o correto seria assim uns 90 minutos. 1h30, Isso. então é o ideal. Seria o ideal. Sem consumir esses alimentos. Esperar isso. Se consumir, esperar 90 minutos e depois aferir. Seria o correto, né? Na prática. Certo. E uma vez diagnosticado com pressão alta, qual o próximo passo? É só a medicação mesmo, doutor? Bem, eu sempre falo aos pacientes que é o seguinte, tem uma frase que eu uso no consultório e para você que está em casa que é muito importante. Ou você tira um tempo para cuidar da sua saúde, senão você vai ter que cuidar da sua doença. E acontece o seguinte, essa frase é importante, hipertensão arterial vai depender, né? O tratamento vai ser medicamentoso. A gente vai usar uma medicação. Eu posso usar uma medicação, eu posso passar essa medicação de 12 em 12 horas, eu posso passar essa medicação, né, de forma que seja 2, que seja 3, vai depender do grau de comprometimento do paciente. Eu sempre falo isso. Por quê? Hipertensão arterial não é só medicação. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que seguir outras coisas que a gente fala. Ele tem que praticar atividade física. Se é um paciente sedentário, vai caminhar pelo menos 3 vezes na semana. Então, de uma maneira geral, não é só o tratamento medicamentoso. Tem que ter também mudanças do estilo de vida. Ele tem que mudar esse hábito também. Agora, então, intervalo, na sequência tem Qual é a Dúvida? Você participando conosco aqui no Pix Saúde pelo WhatsApp 48991656593. Faça a sua pergunta que o doutor Hamilton responde já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre hipertensão com o médico clínico geral Hamilton Júnior de Garupaba. Você pode participar pelo WhatsApp que aparece aí na tela, 48991656593. Por falar em participação, tá na hora.
É isso aí, qual é a dúvida no ar? Vamos então para a primeira dúvida de hoje aqui no programa. E quem participa conosco é a Suzana de Garopaba, Santa Catarina. Um abraço para você, Suzana, e obrigada pela participação. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com hipertensão aos 30 anos. Hoje estou com 36 e mantenho a pressão arterial controlada com orientação médica. Minha dúvida é: a hipertensão pode ser reversível ou vou tomar remédio para a pressão o resto da vida? Boa pergunta, né, doutor? Ótima pergunta, Suzana. E eu vou responder para você da seguinte maneira. Vamos lá. Essa é uma pergunta que sempre rola no consultório médico, principalmente para aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico. Tá, eu vou tomar medicação para a vida inteira, doutor? Isso daqui é para o resto da vida? E eu respondo para você, Suzana, o seguinte: hipertensão arterial, ela tem tratamento e tem controle. E claro, se aquele paciente ele faz, o controle adequado, ele toma a medicação correta, ele muda o estilo de vida, rigorosamente, olha bem a palavra, rigorosamente, eu posso pensar em tirar a medicação dele. E vamos dar um outro exemplo. Um paciente que é obeso, que faz uma cirurgia bariátrica, ele tem hipertensão arterial e após o procedimento ele começa a normalizar os índices pressóricos, tem uma qualidade de vida melhor, principalmente relacionada ao seu índice pressórico. Eu posso pensar rigorosamente, com controle adequado, desde que ele venha no consultório, que ele sempre venha à consulta, em tirar essa medicação dele. Mas, de uma maneira geral, hipertensão é tratamento e controle para o resto da vida. E vale a gente lembrar aqui que uma vez tomando remédio para hipertensão, a pessoa não pode simplesmente parar sem uma orientação do especialista, Exatamente. né? É muito importante não parar e sempre fazer o acompanhamento médico. Ok, se houver o desmame, se for o caso, tem que ser acompanhado pelo médico. Exatamente. Né? Muito bem. Outra participação aqui, a Margarida de Imaruí, Santa Catarina, quer saber, fazendo uma comparação entre a máxima e a mínima, pressão alta e pressão baixa, as famosas, né? Qual o valor de pressão arterial é mais perigoso? Boa pergunta. Bem, a gente tem que pensar que qualquer valor é ruim, né? Qualquer valor é ruim. E se a gente também para pensar, existe o aumento da sistólica e o aumento da pressão diastólica. Então, por exemplo, a sistólica é aquela máxima que eu tenho na medida da pressão, por exemplo, é o 12. Correto. E a mínima, que a gente fala é a diastólica, que no caso é o 80. Vamos dar um exemplo. O que acontece? As duas são ruins, tanto a sistólica como a diastólica. Mas um pico elevado de pressão arterial sistólica num paciente idoso, por exemplo, maior ou igual a 50 anos, isso tem que me chamar a atenção, né? Outro ponto importante é o valor da pressão diastólica no indivíduo jovem, uma diastólica aumentada sustentada. Por quê? Isso pode me demonstrar que esse paciente está tendo um alto índice de aumento da resistência vascular periférica. Mas, de uma maneira geral, as duas são ruins. Por isso que é sempre bom manter o equilíbrio em tudo na vida, na verdade, né, doutor? Muito bem, um abraço para você, Margarida, e obrigada pela participação. O José de Garopaba quer saber o que fazer se a pressão estiver muito alta. Eu devo ir logo para o hospital? José, vamos lá, presta bem atenção. Vamos supor que o paciente já tem um diagnóstico de hipertensão. E a gente tem que tomar cuidado para saber, porque isso acontece de forma rotineira. Será que esse paciente tomou a medicação hoje? Será que ele esqueceu? Isso acontece muito. Mas se ele está em casa com uma pressão de 140, que é o 14, 160, que é o 16, e não tem sintomas nenhum, ele pode tomar a medicação, ficar tranquilo em casa. Mas o problema é quando esse paciente ele tem um aumento dos valores pressóricos, um 160, um 200, que é o 20, e ele tem sintomas. A gente tem que pensar que isso, que até mudou o nome agora, né? Antes se falava de emergência hipertensiva, porque corre o risco de lesão de órgãos-alvos, esse pico aumentado com sintomas. Sintomas como os quais? Dor de cabeça, vertigem, dor no peito. Tem que procurar o atendimento médico. Só que existe algo que agora a gente chama, que antes era urgência hipertensiva, e passou a ser chamado de aumento sustentado da pressão sem lesão de órgão-alvo. É aquele paciente que se estressou em casa e teve um pico pressórico bem aumentado sem nenhum sintomas.
aconselho também que ele procure o atendimento. E claro, se ele estiver em casa com uma pressão de 220 por 110, é super importante também procurar o atendimento médico. Quando é normal, se existe essa tal normalidade em relação à pressão alta? Por exemplo, você falou ali de aquele indivíduo que chega no consultório só em ver o médico lá de jaleco, né, branco, ele já se assusta e a pressão arterial pode aumentar. Existe esses picos considerados uma certa normalidade na vida do ser humano? Como, por exemplo, eu vou enfrentar uma prova amanhã. É normal eu ter uma certa ansiedade e seria normal também a minha pressão subir? Ou mesmo nesses casos a gente tem que ficar atento? Isso. O que acontece? O transtorno de ansiedade, né, o estresse, ele aumenta a pressão, ele gera a gente, né, a ficar com picos pressóricos altos. Só que a isso a gente manda fazer o controle. Por isso que é importante o paciente vai para casa e faz o controle diário, para a gente realmente objetivar que é um diagnóstico de hipertensão arterial. Perfeito. O doutor falou agora há pouco sobre o hipertenso que regularmente toma, diariamente, né, toma a sua medicação. Uma vez esquecendo aquela medicação, eu tenho o hábito de tomar pela manhã, um exemplo. Eu posso tomar no final do dia, a qualquer momento do dia, ou não, tem que ser naquele horário mesmo? É sempre importante tomar a medicação no horário correto. Só que se acontecer de esquecer, depois de 2 horas, depois de 3 horas, não tem problema. O importante é tomar essa medicação. Só que, como eu falei, se tiver sintomas, tem que procurar a unidade básica de saúde. É muito importante. Perfeito. Quem participa agora conosco é a Patrícia de Garopaba. A hipertensão é mais comum e frequente nas mulheres? E agora, doutor? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, Patrícia. Ela é difícil de responder. E eu vou responder o porquê. Vamos lá. Segundo as diretrizes, se a gente pegar ali pacientes mulheres de 60 anos, a gente vai dizer que é mais comum nas mulheres. E realmente, agora é mais comum nas mulheres. Antigamente, a gente considerava que era mais comum nos homens. Só que aí acontece o seguinte, talvez seja porque as mulheres procuram mais atendimento médico, comparado aos homens que têm uma certa resistência maior, comparado às mulheres, para procurar o atendimento médico. Bela observação, ou seja, não se tem aí uma resposta, né, concreta do porquê, mas ainda é mais comum em mulheres. Se a gente for colocar, né, ao pé da letra hoje, as mulheres estão sendo diagnosticadas mais com hipertensão arterial comparada aos homens, e a gente pode pensar porque elas estão procurando mais a unidade básica de saúde. E tem outros fatores também, me arrisco aqui até colocar também a própria mulher fazendo múltiplas funções, né? Exercendo múltiplas funções nesse mundo considerado tão moderno, né? Exatamente. Muito bem, vamos nos cuidar, mulherada. Agora quem participa é a Ana Clara de Imbituba, Santa Catarina. Ana, um abraço para você, obrigada aí pela participação. Ela tem 46 anos e está no climatério. Observei que minha pressão arterial mudou. Até então era considerada normal e agora a máxima tem oscilado bastante. A relação entre a menopausa e a hipertensão, doutor Vamilton? Então, respondendo a Ana Clara, essa pergunta é importante. E é uma pergunta que as mulheres têm muitas dúvidas sobre isso. A hipertensão arterial relacionada à menopausa, mulheres, vocês têm que tomar cuidado realmente. Por quê? Fisiologicamente, a mulher no período da menopausa cai os índices de estrogênio. Certo. E a partir do momento que cai o índice de estrogênio, aumenta a resistência vascular periférica. Esses vasos sanguíneos que tem, né? Normalmente a gente tem uma distensibilidade boa, eles ficam menos flexíveis, contribuindo a mulher nesse período para desenvolver pico pressórico e chegar a ter um diagnóstico de hipertensão arterial. Fazendo uma analogia meio grotesca, mas bem popular. Tinha-se até então um cano mais largo, agora o cano está mais estreito, não tem como dilatar, e automaticamente nesse período, né, do climatério, menopausa, enfim, aí a mulher tem que se atentar, porque aquela tal elasticidade, pelo que o doutor acabou de falar, que eu entendi, que contribuía, digamos, até para uma pressão mais alta, fluir normalmente, não trazer tantos danos à saúde da mulher, a partir desse período aí já é mais complicado, que o cano fica mais rígido, digamos.
É isso mesmo. Aprendi direitinho, Aprendi doutor. direitinho. Que bom. Então, resumindo, a gente tem que se cuidar mesmo. E essas fases hormonais são complicadas, né? Exatamente. A gente sofre muito, verdade. O Cláudio de Florianópolis pergunta: o sódio é o maior inimigo da hipertensão ou nem tanto assim? Cláudio, toma cuidado com o sal, toma cuidado com o sódio. Realmente, segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o sódio é um vilão, a gente considera o número 1 para contribuir para desenvolver de uma forma progressiva a hipertensão arterial, ou principalmente esse paciente ou qualquer um que esteja fazendo o tratamento de hipertensão arterial, contribuir para sempre desestabilizar esse controle. Então, o sódio realmente contribui. Mas, claro, existem outros fatores. Tá certo. Quais outros fatores seriam esses? Vamos pensar aí, além do sódio, vamos lá, estamos falando de sódio, né? O potássio. Quem não come muitos alimentos com potássio é um fator de risco também. Sedentarismo, obesidade, consumo de álcool, tabagismo, não pratica atividade física e uma coisa que eu acho muito legal, né? Já que a gente está vivendo aí no mundo do estresse, do transtorno de ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, espiritualidade. Quem não pratica espiritualidade? Também. Que interessante. É um combo, né, doutor? Exatamente. Que é super importante aí para a gente ter saúde e, consequentemente, qualidade de vida. Beatriz de Torres, no Rio Grande do Sul, pergunta: quais as implicações da hipertensão durante a gravidez e como pode afetar a mãe e o feto? É outra questão também levantada muito pelas gestantes. É comum um gestante vir a desenvolver hipertensão? Bem, respondendo essa pergunta da Beatriz, né? Nossa, só perguntas importantes aqui você guardou, hein? Que E bom. eles nos trouxeram, né? Realmente, eu sempre falo que a gestante é um caso delicado. Por quê? A gente tem que cuidar da gestante com medicação, o controle do pré-natal. E vamos pensar numa gestante que já possui o diagnóstico de hipertensão e entrou no período gestacional. Ela tem que se cuidar muito. E cuidar por quê? Falando da gestante que não tem o diagnóstico, a gente também vai pensar naquela gestante que não leva uma vida adequada. A gente recomenda as coisas e ela não faz, porque ela pode desenvolver durante esse período gestacional a pré-eclâmpsia, que são sintomas de pico pressórico, né? Relacionado também junto com dor de cabeça, cefaleia, náusea, vômito, entre outros. E também pode desenvolver a eclâmpsia, que daí já passa para um estágio mais, vamos dizer, pior, na qual ela vai convulsionar também. Então tem que tomar cuidado. E falando ali, esta pergunta relacionada à mãe e o feto, corre o risco de aborto, corre o risco de descolamento prematuro de placenta, certo? E outros fatores de risco, como um parto prematuro. Muito bem, doutor, bem perigoso mesmo. O lance realmente é ficar atento e controlar aí a pressão, né? Amanda de Imbituba novamente conosco aqui no Pix Saúde. Um abraço para todos os ibitubenses. Criança pode desenvolver hipertensão? A gente ouve falar muito que pressão alta, né? Há muitos anos a gente ouve falar que tem mais relação com as pessoas idosas ou com as pessoas mais velhas. Nesse caso, a pergunta é o oposto. Criança pode desenvolver pressão alta? Vamos lá, a galera realmente está fazendo perguntas que são muito importantes. E como são? Criança pode sim desenvolver hipertensão arterial. E para a gente entender isso, a gente tem que pensar fisiologicamente. Uma maneira simples de explicar. A nossa pressão arterial, ela é controlada a curto prazo por um mecanismo que a gente chama neuroendócrino ou neurohormonal. E também pelo mecanismo a largo prazo. Aí a gente já está falando do sistema renal. E o que a gente vai pensar? Existem dois eixos. A hipertensão arterial primária essencial, que é desenvolvida ali pelo sedentarismo, até aquele paciente tabagista, o alcoolismo, que não pratica atividade física, ou ela pode vir de causas secundárias. E quais são as causas secundárias? Problemas cardíacos, problemas renais. Então a criança,
ela pode sim desenvolver a enfermidade e geralmente, na maioria dos casos, está relacionada a uma causa secundária. E a gente vive num mundo de ultraprocessados, né? A alimentação seria um fator de risco tremendo desde a infância, né? Exatamente. Porque contribui para a criança. Vamos pensar numa criança que está desenvolvendo obesidade. Ela tem uma tendência a ter um pico pressórico. E daqui um pouco pode ter o diagnóstico. Tá certo, doutor. E assim, então, a gente chega ao final do segundo bloco. Muito obrigada a todos que participaram conosco do quadro Qual é a Dúvida? Fica por aí, o assunto está super interessante, o tempo está voando, né? Mas a gente faz uma pausa e já, depois do intervalo, tem mais Pix Saúde para você com o Dr. Vamilton falando hoje sobre hipertensão conosco. Estamos de volta, Pix Saúde de hoje, falando sobre hipertensão com o médico Vamilton Júnior de Garopaba, no litoral catarinense. A gente pergunta agora, doutor, a hipertensão não tem cura, né? Mas a gente sabe que é possível manter aí o controle e, teoricamente, ter uma qualidade de vida, ter saúde, não é verdade? Aí eu pergunto para você quais são as principais formas de tratamento quando o assunto é hipertensão. Bem, a gente tem que pensar que, graças a Deus, a hipertensão arterial ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E falando disso, a gente vai pensar no tratamento medicamentoso. Ou é muito importante você que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial, tratar ela de forma adequada, tomar as medicações nos horários apropriados. Mas eu volto à tecla e a falar, não é só o tratamento medicamentoso. Tem que mudar o estilo de vida. Se o paciente era sedentário, tem que sair do sedentarismo. Por que tem que sair do sedentarismo? Quem está no sedentarismo, eu sempre falo que ele está com o corpo inflamado. E através disso, praticar atividade física, comer mais alimentos ricos em potássio, né? Maneirar o consumo de sódio, né? O sal marinho, o sal rosado. O que mais? Se fuma, tem que largar o tabagismo. Se bebe, tem que largar a bebida alcoólica ou diminuir o excesso. Eu sei que você sempre fala na consulta para quem está nos assistindo, doutor, eu só bebo socialmente. Mas esse socialmente, quando chega no final de semana, bota o pé na jaca ali, né? E outra coisa, praticar espiritualidade é muito importante. Tá nas diretrizes. E outro fator que eu sempre falo, né? Além de tudo isso que eu comentei, ser feliz, se livrar do estresse. Verdade, a gente está falando direto de uma das cidades, né, que mais propiciam felicidade aí no país, que é Garopaba, uma cidade mais zen, uma cidade tranquila, de natureza ímpar, né? Ou seja, um cenário propício para a gente ter uma qualidade de vida dos sonhos. Agora, diante dessas digamos, diretrizes ou estratégias, né, que você acabou de falar sobre prevenção, que às vezes a gente se torna até meio repetitivo, mas não tem jeito, não tem como fugir a regra, né, doutor? É atividade física, o não ao fumo, à bebida alcoólica, ou seja, consequentemente ir em busca de uma vida mais saudável, né? Essas seriam as estratégias, digamos assim, de prevenção da hipertensão de forma mais eficaz? Isso, essas são as principais, né, medidas de prevenção. A gente sabe que agora, né, foi comentado até na matéria, que o 12/8, o 120/80, agora é considerado pré-hipertenso. Então, principalmente para essas pessoas, né, que estão assustadas, que estão em casa muito preocupadas com isso, a maneira de prevenir que isso aumente ou que isso piore são essas medidas que a gente acabou de mencionar. Sair do sedentarismo, vamos praticar atividade física, vamos ter uma mudança do estilo de vida. É a melhor maneira de prevenir, ou se esse paciente já recebeu o diagnóstico, a melhor maneira do controle, além da medida medicamentosa. O assunto é hipertensão, a famosa pressão alta, e a atividade física está entre ali as formas de prevenção, né, da doença. Agora, durante a atividade física, a gente observa que a pressão eleva. É normal isso? É normal elevar, porque, né,
Quando a gente está praticando algum tipo de atividade, a gente fisiologicamente vamos pensar, o retorno venoso está sendo maior, então o gasto cardíaco é maior. Se chega mais sangue dos membros inferiores para o coração, o meu coração e o seu vai bater mais rápido. Com isso, aumenta a resistência vascular periférica. Tudo normal, e aumenta a pressão. Aí você pode notar que depois que a frequência cardíaca cai, também normaliza o índice pressórico. Quem já foi ao cardiologista, que já fez o famoso teste da esteira, pode notar isso mesmo, Exatamente. porque durante o exame a pressão eleva, Vai né? elevando. Depois ela vai... Exato. E tá aí, quando tá fazendo esse exame que a gente chama de teste ergométrico, a pressão tá aumentando, o paciente já chega preocupado, né? Corri naquela esteira e a minha pressão aumentou. Então é uma pergunta bem importante. E não tem jeito, né? Desde que a gente nasce, o corpo pede movimento, não é Exato. verdade? Então tá aí, o lance é sair do sedentarismo, né? E seguir as orientações aqui do especialista, do Dr. Vamilton Júnior. Doutor, mais alguma colocação a respeito do nosso assunto de hoje? Bem, eu sempre falo aos pacientes, a gente tem que cuidar da saúde. E a maneira melhor de cuidar da saúde, vamos pensar na atenção primária, né? Não estou aqui para puxar o saco de ninguém, mas em Garopaba a gente está fazendo aí um trabalho muito legal com relações às medidas de prevenção, né? E em vários eixos. E a melhor maneira de cuidar da saúde é a prevenção. Então, para você que está em casa e está nos assistindo, a melhor maneira de prevenir é seguir aquilo que o médico te fala durante uma consulta. Se você está no sedentarismo, só quer ficar no sofá de casa, né? Tem aquela vida rotineira, chega do trabalho, casa, sofá, TV, sempre naquela rotina, tenta sair da rotina. Começa a praticar atividade física. Eu sempre falo, pelo menos 3 vezes na semana, vamos fazer uma caminhada. Como eu fico muito na UBS do Campo Duna, eu sempre falo ao paciente, vai dar uma volta na ressacada, né? Se alimenta melhor, né? Come mais fruta, mais verdura, cuidado com o consumo do álcool, né, o tabagismo, o excesso do sal. A melhor maneira de cuidar da saúde é a prevenção. Quando o senhor fala em sedentarismo, me vem logo à mente sair do virtual e ser mais real. Exato. Também ajuda, Também ajuda muito. Hoje a gente vê muito, né, os pacientes na tela, né? Então tem que fazer isso, é muito importante. E dá realmente, o dia tem 24 horas. Às vezes, né, a gente se infiltra aí na correria do dia a dia e gostaria que o dia fosse maior, mas as 24 horas são perfeitamente... dá pra gente fazer de tudo um pouco em 24 horas do dia, né? Com certeza. O doutor que o diga, né? Que sai de plantão, vai para atendimento, vai para programa de TV e tá tudo certo. Eu sempre estimulo os pacientes, né? Querer é poder. Esses dias, né, por questão ética eu não vou falar, eu tinha uma paciente que ela consultou comigo e ela falou que, doutor, eu não tenho tempo. Mas aí eu peguei ela, mas você tem tempo para isso, tem que arrumar um meio. E na consulta posterior, né, após, ela retornou já com uma mudança do estilo de vida e me agradeceu, porque começou a praticar atividade física, começou até a dormir melhor. É verdade, não tem jeito. O primeiro passo a gente tem que dar, né? Isso. Esse puxão de orelha dos médicos são super bem-vindos, mas tudo é o primeiro passo e tudo depende da gente mesmo, da gente querer, né? Exato. Como você falou. É isso aí, gente. Pix Saúde fica por aqui, então. Muito obrigada, Dr. Vamilton. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho, rede social... A minha rede social é vamilton.junior, segue lá. Quero agradecer de coração mesmo, né, por ter dado essa oportunidade, porque é um tema muito importante, é um tema corriqueiro nas unidades básicas de saúde, é um tema corriqueiro nos diagnósticos. Tem agora essas questões relacionadas ao 12/8, então foi muito importante. Agradeço de coração a você e a toda a equipe por essa oportunidade. A gente que agradece mais uma vez, doutor. Lembrando sempre que o famoso 12/8 agora é sinal de alerta, né? É considerado pré-hipertensão e cabe a gente, então, ficar monitorando e consultar o médico. Não tem jeito, né? Isso, não tem jeito. Vamos procurar a unidade básica de saúde, você homem ou mulher, porque, como eu falei anteriormente e volto a falar, a melhor maneira de cuidar da saúde é a prevenção. O diagnóstico, né, antecipado de uma maneira precoce vai salvar e vai cuidar da sua saúde melhor.
É isso aí, muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? E a nossa saúde, gente, é prioridade. Por isso, não devemos desleixar com a medicação e seguir, claro, as orientações do médico para um melhor resultado, como o Dr. Vamilton acabou de frisar aqui pra gente. Jamais esqueça, priorize-se sempre. Afinal, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai precisar arrumar tempo para cuidar da doença. Palavras do Dr. Laí Ribeiro, citadas aqui durante o programa pelo próprio Dr. Vamilton, que gosta muito dessa frase. Aliás, essa frase é pertinente a todo instante. E eu digo mais, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Pense nisso, muito obrigada pela companhia e até a próxima.